Olá pessoal, vocês, professor Robson aqui, para mais uma aula de prática de segurança da informação. Vamos então fazer o laboratório do Bind Shell Reverso, usando o Secops, tá? Que é a nossa máquina feita do Kali. Então você vai precisar incluir aqui uma segunda placa de rede, tá? Como tá aqui na minha, ó, você vem aqui, ó, rede, adaptador 2, rede interna e net. Porque aí essa placa de rede é que vai fazer a conexão com as máquinas que a gente vai fazer teste. Porque a primeira placa, ela está no NAT, ela vai dar internet. Então, se a gente precisar da internet, tá? Eu não posso tirar a primeira placa. É como se nós tivéssemos duas conexões de internet. Uma conexão para a minha rede e outra conexão para outra coisa. Bom, aí, primeiro eu vou subir o Kali, né? Então, vamos subir a máquina do Kali. Lembrando que o nosso Kali está com 4 GB de memória, né? Se você tiver com menos aí, observe as condições da sua máquina, porque, como disse, a gente precisa, durante a aula, fazer o uso de algumas máquinas, tá? Se você tiver dificuldade, vai para o laboratório, que lá você consegue usar 2 máquinas. Então, não fica sem fazer o experimento, porque não tem recurso. Tá? O Kali está subindo aqui, eu vou deixar ele subindo. Lá no repositório de instâncias, deixei para você outras máquinas, não só essa, que a gente vai usando conforme a necessidade. Então, aqui no repositório, tá? Você vai baixar. Se você não baixou, você baixa agora. Primeiro baixa, depois faz a aula, tá? Para você não ter problema com a internet. Então, eu deixei disponível para você aí a operação V2025. Então, você baixa essa operação V2025. Ela vai ser aqui a máquina do usuário, certo? Ela vai representar a máquina do usuário. E eu vou colocar ela ali no grupo das minhas máquinas do curso. Ó. E vou colocar aqui para gerar novos MAC address. Né? É bom toda vez que você cria uma nova máquina, gerar novos MAC address. Para trocar, porque essa máquina virtual foi criada no meu computador, né? Quando ela foi criada, ela tinha o MAC address da máquina, né? Então é bom pedir para gerar novos para não ter problema. Vai começar a importar ali. Enquanto está importando, a gente volta lá no Kali. Tá? Lembra que o usuário é Kali e a senha é Kali. Você vai precisar configurar naquela placa de rede, tá? Vai precisar configurar naquela placa de rede o IP da máquina Secops, certo? É o IP que a gente, inclusive, usou lá na lousinha quando eu fiz a explicação. Ele carregar aqui direitinho. Quando você sabe que está carregado, quando essa tela daqui mudar, tá? E vier a tela do fundo do Kali. Ó, vai aparecer aí essa tela bonita aí, ó. Tá? Que é o fundo de tela do Kali, tá? Se você tiver computador com pouco recurso, é bom trocar esse fundo por um chapado aí, tá? Aqui no ícone da placa de rede, ó, você dá um botão direito, tá? Nesse ícone, vai Edit Connections. Na conexão 2, aqui, ó, tá? Vou abrir para vocês a conexão 2, porque a conexão 1, tá? Só para você lembrar, ela tá configurada para acessar a internet, né? Então ela tá com ETH0 lá, ó, tá vendo? Tá? Como eu expliquei na aula anterior, né? O ETH0, porque no Kali, né, ele usa ainda a nomenclatura antiga. Tá? Ó, então tá configurado com DHCP, tudo certinho, tá? Para ele pegar rede da máquina real e aí não ter problema com a internet, tá bom? Então aqui não precisa mexer em nada, é só, tô mostrando para você ver que tá certo. A gente vai mexer na conexão 2. E essa, você vai fazer o quê? Você vai aqui no IPv4 settings, tá? Você muda de DHCP para manual, tá? E você coloca, então, o IP aqui, ó, e a máscara, tá? O IP e a máscara. Não precisa de gateway, porque essa internet é aquela internet que eu falei para vocês que nós vamos criar como fake internet para nossas simulações, tá bom? Aqui garante que esse ambiente está isolado e não vai afetar ninguém. Beleza. Aí, feito isso, então você salva, pode fechar, e aí você vai com o botão direito aqui, ó, você desabilita a rede aqui, ó,
conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você vem de novo com o botão direito e habilita. Habilitou? Aí você vai aqui, ó, abre o terminal. Acho que abriu 2, né? Abriu 2. Aí abre o terminal. Deixa eu deixar. Aqui tá meio transparente. Deixa eu fazer alguns ajustes para a tela ficar melhor, porque eu vou tirar um pouco dessa transparência. Cadê? A transparência aqui, ó. Vou deixar em 0, tá? Porque aí não atrapalha a gravação. Eu aumentei a fonte para 14, tá bom? Para ajudar. Então aí não fica aquele fundo transparente e na gravação o fundo transparente é ruim. Aí, ó, a máquina do cara tá aqui e você dá um comando IP espaço A para ver se ele pegou o IP. Tá vendo? Ó? Então aqui tá, ó, o ETH0 pegou aqui, ó, a rede o endereço do NAT do VirtualBox, tá? E a ETH1 tá com o IP que a gente configurou, que é o 203.0.113.101, que é o endereço que a gente usou lá, lembra? Para a máquina do Secops, que é a máquina do cara. Aqui, ó, se eu fizer um ping, ó, ping, ó, 4.2.2.2, tá na internet, ó. Tá na internet, demorou um pouquinho, mas tá na internet, tá? E se eu pingar um domínio, ó, ping www.wall.com.br. Tá resolvendo o nome também, tá tudo certinho. Tem DNS, tá? Se eu der um cat aqui, ó, /etc resolve.conf. Aqui, ó, tem um DNS aí, tá vendo, ó? Tá? Do provedor aí, tá funcionando, beleza. Tá? Lembrando que esse DNS aí, tá, pessoal? É o DNS do meu provedor, tá? Quem reproduz ele é meu provedor. Ele tá com o endereço de IP local ali, tá? Porque ele pega do meu roteador local aqui de casa, tá? Eu posso trocar também, eu posso colocar o DNS é um servidor aberto, eu posso trocar, se eu não quiser usar o do provedor, tá? Usar o do provedor é melhor, porque o do provedor é mais rápido, tá perto de você. Ele tá falando que gerou isso pelo Network Manager, tá? Quando você usa o ambiente gráfico, aquela opção de configurar a rede pelo ambiente gráfico, a gente chama isso de Network Manager, tá? Então, quem gerou aquilo foi, então ele tá avisando que quem gerou aquilo ali foi o DHCP, que ele pegou via Network Manager, que o próprio aplicativo do Network pegou para você. Pessoal, tudo isso só para você saber, e é importante que você saiba onde as coisas aparecem, tá bom? Principalmente numa disciplina de segurança, tá? Bom, eu vou limpar a tela e deixar aqui pronto, tá? E aí nós vamos fazer o quê? Vamos ver se a outra máquina já importou. Eu vou deixar isso aqui do lado e depois a gente vai subir aqui a outra máquina e pôr ela aqui do lado com SSH. Vai ficar mais fácil de vocês enxergarem o que está acontecendo. Deixa eu ver se a outra máquina subiu. Então vou minimizar aqui, ó. Minimizar. Eu posso minimizar essa janela também agora? Não, ainda não, porque eu preciso configurar algumas coisas aqui. A máquina do usuário está aqui, já está importada. Observa que ela vem também com o adaptador 1 no modo NAT. Tá vendo aqui, ó? E eu preciso também, porque assim, se eu tirar o NAT, ela fica sem conexão com a internet. Então se eu precisar instalar alguma coisa, eu não vou conseguir. Então, eu vou fazer a mesma coisa nessa. Ó. Eu vou criar aqui um adaptador 2, vou colocar aqui como rede interna e aqui na segunda parte do avançado não precisa mexer em nada. Eu só abrir para mostrar que tem aqui alguma coisa. É essa placa de rede que o Windows vai identificar. O Windows não, o Linux aqui no caso, né? Então, adaptador 1 deixa o NAT, que é para essa máquina ter internet, e adaptador 2 é a máquina que vai se é a placa de rede que vai se conectar com o Kali. Então vai aparecer a segunda placa aqui, tá? Nós estamos trabalhando com 2 GB de memória. Como eu disse, se apertar e tenta diminuir para 1, ver se dá para administrar, talvez fique um pouco mais lento, mas você consegue fazer aí a atividade. Se você precisar, dá para fazer também atividade com uma máquina que tenha só ambiente de texto. Lá no nosso repositório, tem uma máquina lá, que é a máquina do Gateway, e tem uma outra máquina também lá, que é a máquina de instância, tá? Que você pode baixar, e essa máquina só tem o ambiente de texto, tá? E aí você pode usar ela, tá? Porque o teste que nós vamos fazer aqui, nós vamos usar no terminal. Então, se você fizer com ela e fizer com a outra, não tem problema, tá? Aqui, então, usuário. Outra coisa, eu preciso do ambiente gráfico, tá? Na aula, porque o ambiente gráfico permite que você visualize melhor, tá? Só por isso.
tá? Senão eu também estaria usando o modo texto. Tá? O Omit Gráfico permite que eu abra o terminal aqui e mude a cor, aumente a fonte. Isso ajuda você na hora de estiver fazendo a aula aí. Então, voltando aqui. Então, ó, usuário. Então, aqui, ó, tá tudo certinho, tá? Tudo beleza. Ó, armazenamento, a memória, tudo certinho. Tá? Como eu disse, se você tiver algum problema, baixa o tamanho. Só isso que precisa fazer aqui nessa máquina. Não precisa fazer nada, ela já está pronta, só dá play nela e nós vamos pôr ela na rede para que ela funcione junto com a máquina do Kali. Assim que a gente colocar ela na rede, a gente vai acessar ela via SSH, que aí vai ficar mais fácil, porque a gente vê tudo pela máquina do Kali. Esse experimento seria interessante as duas máquinas, né? Então, para não ficar com as duas máquinas na tela, que aí ficaria uma fonte menor, a gente abre com o SSH lá no Kali e aí você vai ter os dois terminais das duas máquinas. Vamos esperar aqui subir. Eu já vou minimizar essa janela, porque não vai precisar mais dela, e vou esperar aqui subir a máquina para a gente aqui, ó. Tá subindo, a gente colocar lá na rede e fazer a configuração. Então, isso aqui, pessoal, lembra, nós estamos só preparando ainda, o cenário não está pronto, então o cenário é preparar, você colocar, então, o endereço IP lá, né, na máquina do Kali, e agora colocar essas duas na rede. Aí você fez a primeira parte aí, que é configurar o cenário, que está pronto para fazer o teste no laboratório. Tá? Então vamos lá. Ó, aqui o usuário é sysadmin, vocês já estão acostumados de usar essa máquina, e fsp@123. Tá? Terminou aqui, a máquina subiu. Tá? Então o que a gente vai fazer? Aqui a gente abriu o terminal direto. Vamos abrir o terminal. Você vai ver aqui, ó, IP espaço A. As duas placas de rede estão aqui, ó, ENP, tá? E ENP0S8, só que elas estão sem IP, tá vendo? Tá? Elas estão sem IP. E como elas estão sem IP, a gente não tem como fazer nada. Então, para isso, vamos virar root, su, espaço menos, a senha ifsp@2024, e aí nós vamos fazer o quê? Aqui, pessoal, ele também tem o Network Manager aqui, ó. Eu também poderia fazer por aqui, ó. Poderia fazer por aqui. Mas eu prefiro fazer pela configuração direto na placa de rede aqui. Não fazer por aqui. Por isso que nós estamos fazendo aqui, ó. vim/etc/network/interfaces. Tá? Bom, aqui nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que acrescentar. Então, entra no modo de edição e vamos acrescentar as duas placas de rede. Alto ENP0S3 e NET DH. Opa, estou fazendo errado, ó. Então, primeiro é a linha do alto. Alto ENP0S3. Essa linha alto corresponde ao boot. Na hora que a máquina estiver bootando, a placa de rede é detectada automaticamente. E face ENP0S3 e NET. E aí nós vamos dizer que essa aqui pega IP por DHCP, porque ele vai pegar o IP do NAT do VirtualBox, que se conecta com a placa de rede da máquina real. Alto ENP0S8. Opa, tá um áudio ali, é alto. Cuidado com a digitação, povo, tá? Para não digitar errado e depois você fica sofrendo com digitação errada. E face. E hoje tá difícil, hein? NP0S8 e NET Static. E aí, dou Enter, aperto o Tab, tá? Para ele saltar. Aí você vai digitar aqui, ó. Address, que é o endereço. Cuidado para não confundir aí, porque o address é 2 Ds e 2 S, tá bom? E o IP que a gente configurou para a máquina, que foi o 203.0.113.75/24, tá? Beleza. Tá indicado, não precisa de gateway, de novo, porque esse endereço não é para navegar na internet, é para uso estritamente local. Vamos ESC:2.wq. Aqui, pessoal, a melhor condição é reiniciar. Se você só restartar o serviço, tá, não será suficiente e ele vai continuar dando erro, tá? Então dá um reboot aqui para que ele reboote a máquina e volte com a configuração já
de rede pronta, tá bom? Voltamos. Eu não vou fazer por aqui, como eu falei para vocês. Eu vou deixar a máquina aqui sem logar. Eu vou minimizar a janela. Eu vou vir aqui na outra máquina, que é a máquina do Kali, e faço tudo por aqui, tá? Ó. Então, primeiro, ó, Kali. Aí eu vou abrir um segundo terminal aqui, ó. Vou pôr aqui do lado. E esse terminal aqui vai ser da máquina. Eu vou esticar esse aqui para ficar os dois aqui do ladinho do outro. E esse aqui vai ser. Então, desse lado direito vai ser o terminal que vai se conectar com a máquina do usuário, ó. Eu vou fazer um ping para saber se pegou a rede, ó. 203.0.113.75. Beleza, ó. Tá na rede, tá? Tá conectado. Então, se tá conectado, para ficar mais fácil, a gente vai logar nela com SSH, tá? Ó, SSH, já tá aqui, já tem uma configuração aqui, ó. sysadmin @203.0.113.75. Aí eu vou colocar a senha ifsp @123, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou limpar a tela para não atrapalhar aqui, ó. E agora sim, ó, nosso ambiente está pronto e preparado para começar a nossa aula de Bind Shell e Shell Reverso. Beleza?